Fala, meus amigos e amigas. Pessoal, vamos dar uma aula aqui, certo, para vocês, especial. Uma aula bem bacana e um tema, pessoal, que é sempre cobrado em prova de concurso. Quando a disciplina é Direito Administrativo, esse tema é sempre cobrado nas provas de concurso, que é o tema, pessoal, da organização administrativa, tá? Então, se nós tratamos do direito administrativo, aquele ramo do direito público, né, que vai cuidar da função administrativa, nós temos que entender como é que se organiza, né, a administração pública, que é onde está, certo, mais, né, de forma mais abrangente aí, a própria função administrativa, tá? Então, o tema aqui da aula de hoje, pessoal, é o tema da organização administrativa, senhores e senhoras. E é um tema, certo, sempre adorado por qualquer banca de concurso, seja ela CESP, seja ela FGV, seja ela VUNESP, AOCP, IDECAM, pessoal, o que for, certo? Os concursos adoram cobrar esse tema. E aí, senhores e senhoras, para iniciar aqui o tema, certo? Nós temos que entender quais são as formas do direito administrativo que se organiza, certo? A administração pública. E nós temos atualmente, certo, 4 formas. Deixa eu botar para cá. Nós temos aqui, ó, a administração centralizada, certo? A administração centralizada. Ou então, certo? Você pode ver na sua prova a palavra centralização administrativa, certo? Também vai poder ver na sua prova a expressão centralização administrativa. Então, é uma das primeiras expressões aqui da organização administrativa. E aí, certo? A gente vai aqui, ó, bem tranquilo, tá sem pressa, para efetivamente, certo? Falar de todo esse conteúdo, pessoal. Bem tranquilo. Então, a primeira deixa eu só corrigir aqui, ó. Administração centralizada, tá certo? Administração centralizada, centralizada. Ou então, às vezes, chamada de centralização administrativa, senhores e senhoras. Ocorre, meus amigos e amigas, ocorre que essa administração, certo? Centralizada, ela pode se desenvolver, ela pode ser transformada, né? Na verdade, é ela que transforma, ok? Mas ela pode ser transformada numa outra forma de administração. Então, perceba, tá? Não se perca aí nos comentários. Nós estamos aqui tratando das principais, mais importantes formas de organização, ó, administrativa. Organização da administração, ok? Organização da administração. E nós estamos aqui vendo quais são as formas, tá, de organização dessa administração, tá certo? E a primeira forma é a administração centralizada. Só que nós também temos, ó, a administração pública, e eu vou colocar de outra cor, certo? Descentralizada, certo? Descentralizada, tá? Descentralizada. Quem já estudou vai saber isso aqui, certo? Administração descentralizada, senhores e senhoras. Então, isso aqui constitui uma outra forma de organização da administração. Então, a administração que é centralizada, ela pode se transformar e ela própria vai criar uma administração descentralizada. Calma que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, tá? Com exemplos, vocês vão entender tranquilamente. Mas aí, pessoal, não acabou aqui não. Né? Então, aqui nós estamos desenvolvendo, né, as mais importantes formas de organização. Olha o tema, organização administrativa. Então, aqui a gente vai falar de todas elas, tá? Para você entender como nunca você entendeu. Certo? A administração centralizada ou descentralizada, né? Está aqui no quadro já, as duas formas iniciais.
as duas formas iniciais de organização administrativa. Aqui abaixo, senhores e senhoras, nós temos, tá? A administração concentrada, certo? A administração concentrada. Ou geralmente, né, vem um nome, eu vou colocar aqui no quadro, de concentração administrativa, certo? Mas isso aqui é uma outra forma da administração pública se organizar, certo? É de forma concentrada. Essa administração pública, ó, concentrada, também ela vai poder se desenvolver, certo? Vai poder se desenvolver-se, né? Vai poder se desenrolar numa outra forma, certo? De administração, que é a administração desconcentrada, né? Já anote aí, inclusive, que é a administração, certo? Desconcentrada, senhores e senhoras. Desconcentrada, certo? E aí, certo? Mais uma vez, ó, eu coloco aqui o O de vermelho, você já sabe por quê, né? Desconcentrada. Então, olha só, vocês já sabem, então, para a prova de vocês, que são quatro, certo? As formas, são quatro, né? As formas de organização da administração pública. Essa administração pública se organiza de forma centralizada, ok? Ou centralização administrativa. Ela se organiza de forma descentralizada ou descentralização administrativa, ok? Descentralização administrativa. E essa administração se organiza de forma concentrada ou desconcentrada. Eu vou explicar cada tópico aqui, não se preocupe, beleza? Fique tranquilo. Cada tópico será para vocês explicado com exemplos, pessoal. Vamos lá. Pessoal, essa administração centralizada, né, que também tem um nome, tá? De centralização, ela também é chamada de administração pública, pessoal, direta, tá? Administração pública direta, tá certo? É aquela formada, certo? É aquela formada, é aquela formada pelos quatro entes políticos, né? Pelos quatro entes políticos, que são quem? União, os Estados membros, Distrito Federal, certo? E os quatro municípios, gente. Então, quando se falar em administração, certo? A administração centralizada é a mesma administração direta, certo? Que é formada pelos órgãos da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Ok, gente? Então, por exemplo, quando se fala o Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Segurança Pública, promoveu uma operação Carnaval. Ora, foram órgãos da Segurança Pública do Estado do Ceará, certo? Diretamente que promoveram essa ação. A União, através dos seus órgãos de segurança pública, promoveu, certo, uma ação de combate, né, à morte do trânsito nas rodovias federais, através da PRF. A União promoveu uma ação de combate ao narcotráfico nas fronteiras, através da PF. Então, pessoal, olha só. A administração centralizada direta. Só que, quando se fala, pessoal, em administração centralizada,
Então, senhoras e senhores, como dizíamos aqui, certo? Temos a administração centralizada, ou chamada centralização administrativa, formada, que é a chamada administração direta, que tem o seu fundamento, né? Que tem o seu fundamento lá no artigo 37 da Constituição. Né? O próprio artigo prevê, certo, essa administração direta, formada pelos 4 entes políticos: União, Estados, DF e municípios. Beleza? Então, essa é a administração centralizada ou centralização administrativa. Eu pergunto a você, será que, exemplo, o estado do Ceará, né, o governador, ele poderia sozinho, certo? Com o secretário, exercer as atividades, né, de manter a ordem pública, né, atuar em incêndios, investigar, certo? Atuar nas penitenciárias, pessoal? Não, né, galera? Isso é quase impossível. Isso é quase inviável, certo, do ponto de vista prático. E ademais, senhores e senhoras, tá? Essas formas aqui, ó, de organização administrativa, elas têm como base, ó, elas têm como princípio, tá? Um dos princípios da organização administrativa e dos mais importantes, tá certo? E dos mais importantes é o princípio, ó, da eficiência, gente. Tá pegando aí no quadro? Tá. Princípio da eficiência. Então, se existem várias formas, tá, de administração se organizar, é porque ela busca, certo? Ela busca cumprir a eficiência administrativa, tá certo? Essa eficiência que também é um princípio que está no artigo, ó, 37, ok? Então, olha só, não é eficiente que somente o governador, com o secretário, exerça, por exemplo, na segurança pública, as atividades de segurança, ordem pública, investigação, incêndios, administração penitenciária. E aí, galera, nós vamos ter aqui a segunda forma, tá? Aqui é a primeira, a administração central, a administração direta, tá? União, estados, DF, municípios. Mas eu disse, ó, não é eficiente que somente a União, com as suas competências previstas na Constituição, o Estado, né, os estados, com as suas competências previstas nas constituições estaduais e leis, DF e municípios com as suas leis orgânicas, não é eficiente, tá, que as competências que nessas normas são previstas, eles, tá, os entes, diretamente, sozinhos, sem nenhum órgão, de forma centralizada no governante, exerçam as funções. Não é eficiente. Então, como não é eficiente, pessoal, a doutrina, certo, entende também a legislação que é possível ter, ó, a desconcentração. Aliás, né, tá aqui, né? A desconcentração. Porque ó, é muito difícil ter a administração centralizada concentrada num órgão só. Quando se fala em administração concentrada, deixa eu colocar aqui, ó, a administração concentrada, eu teria a figura de um único órgão, tá? Eu teria a figura de um único órgão. Um único órgão. Então, por exemplo, ó, imaginem vocês que no âmbito da segurança pública federal, né, somente o órgão exercesse as funções, tá, de administração penitenciária, fiscalização de rodovias, fronteiras, investigação, polícia judiciária, somente um órgão. Pessoal, isso seria eficiente? Imagina que nós tivéssemos um grande órgão federal, né, para investigar tudo isso aí, rodovias, gerir presídios federais, rodovias federais. Pessoal, seria eficiente? Não. E aí, galera, a União, certo? A administração centralizada e direta, não pode, somente com o órgão, tá? De forma concentrada num órgão só, exercer várias funções que a Constituição lhe atribui. E aí, nesse sentido, ó, é que é possível fazer o quê? Ó? É possível fazer a desconcentração, pessoal. A administração concentrada, certo? Ou, deixa eu colocar aqui uma nomenclatura, né, mais usual, a desconcentração administrativa. Senhores e senhoras, quando se fala em desconcentração administrativa, tá? Quando se fala em desconcentração administrativa, é o seguinte, ó, é que determinado ente, ó, olha só,
determinado ente político aqui, ó, ou a União, ou o Estado, ou o DF, ou o município, que é a administração centralizada, ela não consegue, através de um órgão só, né, isto é, não consegue de forma concentrada exercer uma função. O que ela faz? Ela pega, ó, e desconcentra as atividades desse único órgão para outros órgãos. E olha aqui, ó, de amarelo, desconcentração, pessoal. Porque toda vida que você ouvir essa palavra na organização administrativa, se você ouvir a palavra desconcentração administrativa, é porque fatalmente, tá? Fatalmente foi realizada a criação, ó. A criação, ok? Foi realizada a criação, logicamente, através de lei, de um novo órgão público, gente. A criação por lei de um novo órgão público. Então, olha só, muitas das vezes, certo? Aquela ali, ó, aquela administração direta, não consegue, através de um único órgão, isto é, concentradamente, exercer as várias funções que as constituições e a legislação lhe atribuem. E aí, através de lei, certo? Através de lei, por meio de lei, certo? A administração, ela cria a figura de um órgão público, pessoal. Esse órgão público, ó, ele vai estar subordinado a um órgão maior. Porque, olha só, eu tinha um órgão, né? Que não conseguia exercer as funções todas, né, que a Constituição dá ao ente. E aí, certo? Esse órgão faz o quê? Distribui funções. Exemplo, ó, Ministério da Justiça e Segurança da União, né? Nós temos 4 polícias, né? Agora é 3, né? Que uma foi extinta, mas 4, aliás, foi transformada, né, em um órgão menor. Mas vamos lá, Polícia Rodoviária Federal, subordinada ao Ministério da Justiça. Polícia Federal, subordinada ao Ministério da Justiça, né? A Polícia Ferroviária Federal, subordinada ao Ministério da Justiça. Ou seja, é um órgão maior que não conseguia exercer as funções dele eficientemente, que, né, foi aprovada uma lei e desconcentrou aquela atividade. E aí, meus amigos, quando houver a desconcentração administrativa, haverá, ó, hierarquia, tá certo? Haverá hierarquia entre o órgão maior e o órgão menor. Então, toda vida que se falar em desconcentração, certo? Administrativa, você fala também na hierarquia, porque um órgão maior está, né? Ele é superior a órgãos subalternos. Aqui no Ceará, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. É um órgão maior que tem dentro dele, certo? Subordinado a ele, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros e a PFOS. Entendeu? Por quê? Porque não dá para SSPDS, Secretaria, sozinha ela, concentradamente, exercer as funções, né, de segurança. E ela desconcentra. Então perceba, a administração direta, certo? Ela não consegue, né? Ela não consegue, a União, os estados, DF, municípios, o governante não consegue exercer as funções. Aí eu tenho o quê? Eu tenho órgãos para fazer isso. Na União, tem os ministérios. Nos estados, tem as secretarias. DF, município, secretarias. Só que também os secretários, né, e os ministros não conseguem sozinhos exercer as funções que a legislação e a Constituição e as leis orgânicas lhes dão, pessoal. O que eles fazem? Eles desconcentram a administração. Com base em que princípio? Com base no princípio da eficiência. Sempre com base no princípio da eficiência. Então, compreendeu por que existe a desconcentração administrativa? Entendeu? É por isso, pessoal. É porque a administração centralizada na pessoa do presidente, a União, governadores, tá, de estado DF e prefeitos não conseguem eles, tá, exercer as funções. Eles fazem o quê? Eles criam um órgão. Só que esse órgão também, ó, concentradamente, não consegue exercer a função sozinho.
E esse órgão pede, o governador, o presidente, crie mais órgãos, desconcentre a atividade. E na desconcentração, né, cria-se, olha só, olha o C, C de criação, de órgão público. Criação de um órgão público por lei, esse órgão passa a ser hierarquicamente subordinado ao órgão que já existia. Beleza? Depois eu vou falar, certo, mais de órgãos. Vamos continuar aqui a explicação, certo, das 4 formas de organização administrativa. Vimos a primeira, que é a administração centralizada, ou centralização administrativa. Vimos a concentrada, que seria um único órgão só, né, dentro de um poder, mas isso é inviável. E vimos o quê? A desconcentração ou administração desconcentrada. E aí, galera, vamos ver aqui a administração descentralizada. Essa aqui, sem dúvida nenhuma, é o tema, certo, que mais é cobrado em prova de concurso. A administração descentralizada, senhoras e senhores. Cuidado. Nesse tema aqui, nessa administração, eu não vou ter a figura da criação de um órgão, ok? Não. Na verdade, aqui, pessoal, o serviço público, né, a ser feito é tão complexo mesmo, tá? Que não dá, né, para manter ele, certo, na titularidade da administração direta. Não dá para manter o serviço, tá, sendo como titular desse serviço a União, os estados, o DF, os municípios. E aí eles próprios percebem isso, até porque a legislação ou a Constituição permite, e fazem o quê? Eles descentralizam a atividade ou o serviço. E aí, galera, quando se fala em descentralizar, é a mesma ideia. Aqui eu vou ter a criação ou o serviço sendo prestado por quem? Olha só aqui, serviço sendo prestado, o serviço sendo prestado por uma entidade, por uma entidade, certo? Entidade. Então aqui, olha só, eu não vou ter um órgão público, como aqui na desconcentração. Eu vou ter uma entidade, ou que será criada, ou, né, que será delegada a ela o serviço público. E aí, pessoal, entenda, isso aqui ocorre com base em que princípio geral? Eficiência. É porque o serviço é tão complexo que às vezes a própria Constituição diz, é possível esse serviço ser feito por outra pessoa jurídica. Certo? Pessoal, a administração descentralizada ou descentralização administrativa, ela tem de 2 formas. A administração descentralizada, ela ocorre, tá? Ela ocorre descentralizada, administração descentralizada por delegação, descentralizada por delegação, é aqui a primeira, certa espécie dessa administração descentralizada por delegação, certo? Por delegação. Ou então, ela vai ocorrer, certo? Por outorga. A administração descentralizada ou descentralização administrativa por outorga. Certo? Que é essa segunda aqui de baixo, por outorga. Então, perceba, olha para o quadro. A administração descentralizada, certo? Ela existe por delegação ou por outorga, pessoal. Ou por outorga, tá certo? As duas têm sinônimos. A de cima é chamada por delegação ou colaboração. Delegação ou colaboração. A de baixo é por serviço, tá? Por outorga ou por serviços. Pessoal, o que vem a ser cada qual? Perceba, pessoal. Na administração, certo? Descentralizada, a figura não é de órgão, é de uma entidade. A administração tá centralizada e direta, que ou delega a uma entidade, certo? Aquele serviço, ou outorga a uma entidade. Quando houver delegação, pessoal, a delegação será realizada
Por três formas, tá? Por três formas. Pessoal, de onde tu tira isso, pessoal? Isso aqui, certo? A gente está tirando da doutrina, da Constituição, que eu vou mostrar daqui a pouquinho o porquê que é da Constituição, e, né, jurisprudência, tá? Esses conceitos aqui, certo? Eles decorrem da Constituição, da legislação e da doutrina. Então, olha só, a descentralização por delegação, galera, ocorre, né? Ocorre através de concessão de um serviço público, tá? Ou de obra, permissão de um serviço público, ok? Ou então a autorização. A autorização tem até uma polêmicazinha sobre ela, né? Porque na verdade, certo? Não seria bem, né, um contrato. Porque galera, ó, aqui, ó, na permissão, certo? E na concessão, isso aqui é feito, ó, através de contrato, por contrato. É um contrato que é feito entre o ente político e uma pessoa jurídica de direito público, tá? E por contrato, o serviço é delegado à pessoa jurídica. Pessoal, onde está isso mesmo, hein? Pessoal, na Constituição. Na Constituição, tá certo? Vamos ler aqui a Constituição, bora? Vamos ler aqui a Constituição que ela vai dizer para nós, certo? Ela vai dizer para nós. Só um instante, ó. Vou buscar aqui a Constituição. Deixa eu buscar aqui a Constituição para nós. Constituição Federal. Opa. Só um instante. E é tudo ao vivo mesmo. Constituição Federal. Aí. Deixa eu só achar aqui a página, só um instante, segura aí, não sai. Vamos lá, página 3. Achei. Pessoal, se liga aí, certo? Eu vou botar aqui para vocês onde está o fundamento, certo? Disso aqui. Achei. Vamos lá, achei. Se liga aí, deixa de ser apressado. Olha só, olho na tela aí. Olho na tela aí. Olha aí, galera. Olha aí, ó. Artigo, ó, 21, certo? Tá aqui, ó, ele, ó. Artigo 21, tá certo? Olha o inciso, ó. Olha o inciso 11. Compete à União, inciso 11, ó, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão o serviço de quê? Telecomunicações. Galera, hoje, né, telecomunicações, certa televisão, a Globo, Record, Band, existe por quê? Porque a União delegou a elas essa função. Olha o 12, ó, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão, permissão, radiofusão, serviço de radiofusão, instalações, ó, de energia elétrica, navegação aérea, espacial, portos, transporte ferroviário, aquaviário, transporte entre estados. Galera, olha o que a Constituição fala, ó. Olha o que a Constituição fala: explorar diretamente ou autorização, concessão, permissão. Olha para o quadro. Então a União, ó, ela tem a capacidade de diretamente, ó, exercer o serviço. Tá na Constituição. Só que ela pode fazer como? Através, ó, de concessão, permissão ou autorização. Isso aqui, certo? Na doutrina do direito administrativo, chama-se o quê? A administração pública descentralizada por delegação ou colaboração, que ocorre através de um contrato de concessão, permissão ou autorização. Aqui no estado do Ceará, a Enel é uma concessionária de serviço público, pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado, que não integra a administração, mas ela tem um contrato com a União, porque compete, está aí no artigo 21, inciso 12, compete à União realizar diretamente ou por concessão serviço de quê? Energia elétrica.
Então, senhoras e senhores, aqui no estado do Ceará, a energia elétrica ela é prestada sobre a forma como? Sobre que forma administrativa? A administração descentralizada por delegação através de um contrato de concessão, em que a Enel, pessoa jurídica de direito privado, não integrante da administração, fez o contrato com a União. Entendeu? Então veja como na prática você consegue ver, se entender a teoria, né? Tá aí, por exemplo. Tá certo? Então essa, pessoal, é a primeira forma de administração descentralizada, que é a por delegação. Porém, senhoras e senhoras, a própria Constituição prevê outra forma de administração descentralizada, que é a por outorga, pessoal. Essa outorga, gente, essa outorga é quando, certo? Através de uma lei é criada ou autorizada, através de uma lei é criada ou autorizada entidades. Então, através de lei é criada uma entidade que será a autarquia, certo? Deixa eu botar aqui logo, a autarquia, que será, né, autorizada em lei a fundação pública de direito privado, fundação pública de direito privado, mas aqui inicialmente, tá? Não vamos diferir, fundação pública, e também, certo, por lei, vamos ter a criação, aliás, a autorização de sociedade de economia mista, tá? Que eu vou aqui colocar só a sigla, ó, sociedade de economia mista, e por fim, empresa pública. E por fim, empresa pública, pessoal. Empresa pública. Olha só, nos quatro casos, é necessário que haja o quê? Que haja, deixa eu ver se cabe aqui. Cabe. Que haja, ó, uma lei. É necessário que haja, certo? Uma lei. Essa lei, pessoal, tá aqui, né? Essa lei, ela vai, certo? Criar a autarquia e vai autorizar a fundação, a economia mista e empresa pública. Pessoal, quando o ente político, tá? União, Estado, município, resolver, por lei, criar autarquia ou autorizar a criação por lei de demais, nós dissemos, tá, que o serviço público está organizado de forma descentralizada por outorga ou por serviços. E essa aqui, galera, é a famosa administração, ó, é a famosa administração pública direta. Aliás, desculpa, famosa administração pública indireta. Que também está onde? Que também tem previsão, ó, no artigo 37, certo? Caput da Constituição Federal. Então, percebam, eu mostrei a vocês que na Constituição está prevista a possibilidade da administração descentralizada por delegação. Exemplo, lá no artigo 21, em várias hipóteses dele, diz lá que compete exclusivamente à União fazer determinado serviço diretamente ou por concessão, permissão, autorização. Exemplo, aqui no estado do Ceará, a energia elétrica ela é realizada, chega na sua casa, através, né, da organização como a administração descentralizada por delegação através de um contrato de concessão entre a União e a empresa de energia elétrica Enel. Entendeu? Mas em algumas situações também é possível que a União, o Estado, o município, o DF, tá? Eles, por lei, criem uma autarquia ou autorizem por lei a criação de uma fundação economia mista empresa pública e a ele está delegue aquele serviço. Isso também está na Constituição. No artigo 37, quando prevê lá que a administração é direta ou indireta. Então, a administração pública direta, centralizada. A administração pública indireta, descentralizada. E lembra, são duas as formas da administração descentralizada, por delegação ou por outorga. É claro que, pessoal, no próximo bloco eu vou adentrar um pouquinho mais, né, na administração indireta,
A gente vai ver aqui as características das 4 entidades aqui presentes na Constituição e ver o que elas têm, né, diferente ou de igual. Beleza? Mas, pessoal, esse bloco termina aqui, que é o bloco inicial do tema organização administrativa. Vamos lá, tira o print aí, ó. E ficou top, né? Tira o printzão aí, ficou top, top, top. E aí no bloco que vem, certo? A gente vai adentrar um pouquinho mais aqui na administração indireta e depois falar, certo, muito mais também de órgãos públicos, beleza? Tamo junto com o NPE.